Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eduardo Mido aqui para mais um vídeo do nosso quadro Qual é a Conta? Né? O Atlético aí voltou ao G4, vai poder defender posição aí nas próximas 3 rodadas que vem pela frente e só depende dele mesmo agora para garantir o acesso à Série A de 2026 novamente. Né? Para quem está aqui com a gente pela primeira vez, aqui no Qual é a Conta a gente traz, né, um resumo de como foi o fechamento da rodada, números de chances de acesso, vitórias, pontuação. Fazemos também um comparativo aí com a Série B de 2024, do ano passado, que foi a Série B mais recente, né? E também a gente faz algumas comparações ali com a Série B de 2012, que foi justamente a última Série B do que o Atlético participou e também teve uma campanha de acesso, tá? Então, dividindo a tela aqui comigo, a gente tem aqui, após o fechamento da rodada, né? O Coritiba se manteve na liderança com empate diante do CRB, subiu ainda um percentualzinho ali bem pequeno, acho que estava com 98,9, subiu ali alguns pontos percentuais aí nesse percentual de acesso, né? Coritiba, acho que acredito que com 64 pontos aí deve garantir o retorno à Série A, né? Chapecoense em segundo, empate, confronto direto diante do Remo. O próprio Remo ali em terceiro lugar, né? Tava vencendo a partida diante do Remo ali para assumir a vice-liderança, ia a 60 pontos, né? Mas tomou um empate da Chape no finalzinho da partida. O Atlético, né? Que venceu o Goiás. Se a gente analisar aqui esse bloco aqui, a gente está trazendo o G8 ainda, tá? Acho que nas próximas rodadas a gente vai diminuir bastante, né? O CRB ainda tem o percentualzinho bem baixo de acesso, mas como enfrentou o Coritiba aí nessa rodada, né? E estava dentro desse bloco de G8, a gente trouxe aqui para trazer um pouco dessa análise, né? Mas interessante ver como foi uma rodada assim, não vou dizer perfeita, mas muito próximo da perfeição para o Atlético, né? O Atlético foi o único que venceu nesse bloco aqui de cima, enquanto as demais equipes, né? O Goiás foi a única derrotada em confronto direto contra o Atlético e os demais resultados todos deram empate, né? Acho que aqui talvez a única que seria mais interessante aqui são duas situações, né? Tanto o Novo Horizontino como o Criciúma perderem, né? Para o América e para o Ferroviário, mas o empate já ficou de bom tamanho que nenhuma das equipes ultrapassaram o Atlético, né? Se mantiveram na frente do Atlético já nesse fechamento de rodada, né? Então o Remo baixou um pouquinho o seu percentual para 68,6%, o Atlético subiu legal, deu um pulo bem legal aí na chance de acesso, né? 61,3%. Sempre explico, né? A gente utiliza aqui o cálculo da UFMG, tá? Que eles realizam. Então, aqui pode variar um pouco, às vezes, de quem você viu que fez o estudo, se às vezes é no Globo Esporte, se às vezes é em outro site, quem foi o matemático que fez esse cálculo, esse número aqui pode variar um pouco, tá? Mas ele aqui faz, né, uma probabilidade, né, dos adversários que vão ser enfrentados, se a partida é dentro, fora de casa, qual que é o aproveitamento recente dessas equipes, né, na reta final do campeonato. Então, tudo isso afeta nesse número aqui, né? O Atlético, como vai enfrentar aqui 3 times da parte de baixo da tabela, então tem esse percentual muito grande, né? Ainda mais que são 2 partidas dentro de casa, tá? Novo Horizontino baixou também 33,7%, Criciúma baixou para 27,2%. A maior queda aqui foi do Goiás, né, que tinha dado um pulo muito grande na tabela, nesse percentual de acesso, né, ainda mais na posição que estava, mas caiu bastante agora, perdendo esse duelo direto para o Atlético dentro de casa, né? E o CRB fechando o grupo aqui com 52 pontos, com só 3,2% de acesso. Pode passar, Chico. Bom, aqui na Série B do ano passado, né, a gente ainda teve aqui, acho que esse aqui é o momento mais interessante da gente estar analisando o Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino vence a Chapecoense fora de casa, vai a 63 pontos. E aqui é uma situação bem complicada para o Novo Horizontino, né? Que precisava fazer só 2 pontos para garantir o acesso de 9 para se disputar. E só conseguiu fazer 1 ponto, né? E ficou fora pelo número de vitórias, tá? A gente já vai analisar isso aqui um pouquinho mais a fundo, mas é muito interessante a gente ver, né, que na 35ª rodada a equipe na segunda colocação com 63 pontos ainda conseguiu ficar fora do grupo do 4, né? Dos 4 primeiros para garantir o acesso, né? Então vamos lá. Santos venceu o Vila Nova. Era aqui um duelo direto também nesse bloco do G8, foi a 65 pontos. Novo Horizontino venceu a Chape fora de casa. O Mirassol venceu o Coritiba. Nesse momento aqui meio que tirou o Coritiba de vez da briga. Qualquer percentual de acesso do Coritiba acabou nessa rodada aqui no ano passado, né? O Sport perdeu para o Operário, né? O Operário que também vai voltar um pouquinho, não tanto, né? Vai estar com aquele percentual semelhante do CRB nesse momento, mas um percentual bem baixo, né? Nesse momento aí a 6 pontos do G4, faltando 9 a se disputar, né? Apesar de ser matematicamente possível, a sequência do campeonato não permitiu, né, que o Operário tomasse essa briga, né? Ceará em quinto com 57, vence o Avaí. Goiás também, que vai fazer uma sequência invicta sem perder nessa reta final, vence o Guarani. O Operário, que venceu o próprio Sport no confronto direto. O Vila Nova, que perdeu para o Santos,
né? Aqui eu acho que é legal a gente trazer também situações não tão semelhantes em número de pontos, né? Já que o Atlético hoje está em quarto com 56 pontos, são 3 pontos a menos do que o Sport estava hoje, né? E o Ceará, né, que na verdade com um ponto a mais do que o Atlético tinha hoje, também estava fora do G4, né? O Ceará que vai garantir, né, vai roubar essa vaga do Novo Horizontino aí nesse bloco dos 5 primeiros aí na reta final do campeonato. Pode passar, Chico. Tá. Aqui trazendo um pouquinho mais como foram essas últimas 3 rodadas, eu acho que para a gente trazer aqui parâmetros do que é bom para o Atlético e o que não é nem um pouco bom, né? Por exemplo, comentamos aqui da sequência do Novo Horizontino, que fez um ponto de 9 que disputou, né? Perde para o Operário, empata com o Paysandu e perde não bem com confronto direto, né? Porque o Goiás já não tinha mais condição de subir matematicamente na última rodada, né? Mas ele perde meio que esse confronto direto aí pro Goiás. O Goiás vai fechar com 63 pontos, né? Em sexto colocado ali, um ponto atrás do Novo Horizontino, né? O Goiás aqui, como a gente já comentou outras vezes, fez uma sequência de 7 jogos invictos, né? Na reta final, ele empata o jogo contra o Vila Nova e vence as 6 últimas partidas, mas mesmo assim ainda fica um ponto fora dessa briga aí do acesso, né? Se ele tivesse vencido, por exemplo, o Vila Nova nesse clássico, né? Ele teria ido a 65 pontos e teria garantido acesso no lugar do Ceará, né? Ultrapassando também o Novo Horizontino em quinto, naturalmente. Não, foram 3 vitórias aqui contra o CRB, Amazonas e Novo Horizontino. O Ceará também faz uma reta final aqui de 7 pontos de 9, né? Também é algo semelhante que o Atlético pode precisar nessa reta final, né? Dependendo da combinação dos resultados, o Atlético pode trabalhar com essa possibilidade aqui de vencer 2 jogos e ter um empate, né? Mas óbvio, vai depender dos outros resultados, então isso a gente vai ter que analisar rodada a rodada, tá? O Ceará vai fazer essa reta final, esse sprint aqui que vai tomar a vaga do Novo Horizontino, né? Vencendo o Botafogo de São Paulo, América Mineiro, empatando com o Guarani na última rodada, o Guarani que vai ser rebaixado, mas o empate foi suficiente, né? Para o Ceará estar garantindo o acesso na última rodada. Aqui, trazendo a tabela de 2012, né, a gente sempre comenta que foi uma Série B de uma pontuação muito alta nesse bloco de cima, né? A gente tem hoje, por exemplo, o Goiás com 71 pontos, são 10 pontos a mais do que o Coritiba que tem hoje na liderança, por exemplo, de 2025, né? Vitória com 69, venceu o América, Criciúma foi derrotado pelo São Caetano aqui, né? Acho que uma partida aqui que talvez nem todo mundo esperava, né? Até assustou um pouco o torcedor do Atlético, né? Porque o Atlético empata com o América do Rio Grande do Norte na Arena da Baixada, né? O Atlético vai trazer vitórias fora de casa nessa reta final e vai empatar os seus jogos em casa, vai garantir o acesso, né? Mas uma reta final um pouco nervosa, bem assustadora para o torcedor, né? O São Caetano vai encostar no Atlético aqui, vai ficar 2 pontos apenas do G4 com essa vitória no confronto direto contra o Criciúma. O Joinville aqui também é uma situação muito parecida, né? Com 59 pontos ainda tem chance matemáticas de alcançar, mas como a pontuação dos adversários na próxima rodada não vai permitir ele encostar, acho que é a última rodada aqui que ele vai ter percentual de chance de acesso, tá? Venceu o Guaratinguetá, né? Avaí fecha aqui em sétimo com 55 pontos, América do Rio Grande do Norte, né? Que o Atlético empatou, até vale o destaque, né? O América do Rio Grande do Norte nesse momento aqui já estava de férias no campeonato, né? A América não caía mais e também não brigava mais por acesso. O Atlético conseguiu se complicar, né? Empatou em 1-1 dentro de casa com a América do Rio Grande do Norte. Agora aqui também trazer o fechamento aqui, né, das equipes que estavam nessa parte de cima e tiveram uma reta final bem semelhante, né, com 2024, tá? Mas aqui, né, o Vitória pela gordura que criou, né, antes no campeonato vai fazer só 2 pontos de 9, né, vai perder para o Guaratinguetá, empatar com o Joinville, empatar com o Ceará na última rodada, mas vai ser suficiente para garantir o acesso, né? O São Caetano que vai fazer aqui uma reta final de 7 em 9, né, com uma vitória diante do Boa Esporte, um empate diante do Goiás e uma vitória diante do Guarani, né? Aqui, detalhe bem importante, tá? Se faz uma reta aqui invicta de 3 jogos, de 3 vitórias em 3 jogos, tinha tirado o Vitória do acesso, tá? Não tinha tirado o Atlético, tá? Mas como o Atlético terminou na terceira colocação e o Vitória em quarto, o Atlético ainda não teria se complicado nesse sentido aqui em caso de uma reta final invicta do São Caetano, tá? O Atlético vai fazer 5 de 9, né? Vai vencer o Asa fora de casa, vai empatar com o Criciúma e empatar com o Paraná naquela última rodada, que eu acho que está bem marcante para todos os atleticanos, naquele empate 1-1 no Janguito, que garante o acesso do Atlético, o retorno para a elite para a temporada de 2013. Tá? Então vamos lá. Aqui, né, pessoal, a gente traz aqui quais são os jogos interessantes da próxima rodada, que vai vir agora, a rodada 36, né, e quais são os resultados interessantes para o Atlético aqui nesse momento da competição, né?
Naturalmente, né, como o Atlético vai enfrentar o Ferroviária na rodada 37, então é muito bom que a Ferroviária esteja mais tranquila nesse momento da competição, né, ainda mais que vai fazer um confronto direto contra o Atlético nessa luta contra o rebaixamento, né. Então, talvez para a gente ter mais uma certeza de enfrentar o Ferroviária já num momento de férias, um momento de que não precisa obrigatoriamente vencer o Atlético, é muito importante que a Ferroviária vença aqui, tá? Só para avisar, né? Os nomes grifados em vermelho são equipes que o Atlético ainda vai enfrentar nessa reta final, né? E que estão na parte de baixo da tabela. As setinhas em vermelho são equipes que podem ultrapassar ou estão próximas do Atlético ali na tabela, e as equipes em verde são equipes que estão na frente do Atlético, o Atlético pode ultrapassar nessa rodada, tá? Então vamos lá. Cuiabá e Goiás. Cuiabá saiu da briga agora, o Goiás está por ali ainda, o Cuiabá acho que não incomoda mais nessa reta final da competição, então vitória do Cuiabá que é interessante para o Atlético, tá? Novo Horizontino e Remo. Mesma situação da rodada passada de Remo e Chapecoense, né? Apesar de que não vejo como problema caso tenha uma vitória do Novo Horizontino, mas acho muito mais interessante a gente pensar em abrir gordura agora de quem está para trás, né? Não a gente buscar quem está na frente. Eu acho que esse é menos importante, pelo menos para mim, né? Nesse momento da competição. Então, acredito que aqui uma vitória do Remo ou talvez um empate, né, para afastar o Novo Horizontino do Atlético é mais interessante, tá? Naturalmente, o Atlético precisa vencer o Volta Redonda para que tudo isso seja bom para o Atlético, né? O Criciúma e Atlético Goianiense, vitória do Goianiense, fora da briga, venceu o Criciúma, manteve o Criciúma atrás. O próprio CRB, não, que é desses adversários que eu sinalizei, não ultrapassa o Atlético em caso de vitória nessa rodada, né? Mas é bom que já fica totalmente fora da briga nessa reta final, nas últimas 2 rodadas. Então aqui uma vitória do Operário é interessante para o Atlético, tá? Paysandu e Curitiba. Como o Paysandu não, né, é o lanterna do campeonato, já está rebaixado, aqui pelo menos faz sentido o pensamento da gente tentar manter o Curitiba mais próximo, né? Porque não é um confronto direto. Então, nesse caso aqui, a vitória do Paysandu é mais interessante para a gente manter o Curitiba mais próximo ali do bloco, já que não se trata de um confronto direto, né? Chapecoense e América Mineiro, né? Esse jogo aqui é muito importante pra gente. Acho que é o jogo que a gente mais tem que torcer, né? Justamente pro Atlético poder ultrapassar a Chapecoense nesse momento da tabela e também poder pegar um América Mineiro tranquilo na última rodada do campeonato, né? Então aqui a vitória do América, tirando que Novo Horizontino e Remo, é o segundo jogo mais importante aqui da rodada, tá? Coloquei Botafogo de São Paulo e Amazonas aqui e vai entrar nesse pensamento que eu falei, né? Mais do que a gente como torcedor, né? O que a gente espera que seja mais interessante, né? O Botafogo de São Paulo vai enfrentar o Criciúma na próxima rodada. Só que o Amazonas também enfrenta o Coritiba na última rodada. Ou seja, vai depender do que você espera, do que você projeta como torcedor dessa reta final. Se você acha que o Atlético vai se garantir com 7 pontos ou com 9 pontos nessa reta final e você não está se importando muito com a pontuação dos adversários pro acesso do Criciúma, então aqui pode torcer por uma vitória do Amazonas, para o Amazonas enfrentar o Coritiba na última rodada, querendo ainda precisando, né, dentro da briga para não ser rebaixado, né? Ou então o contrário, se você não está nem aí para a vitória do Amazonas diante do Coritiba, ou da pontuação do Coritiba até o final da rodada, do campeonato, o ideal aqui é torcer para o Botafogo de São Paulo ainda chegar mais vivo, né, brigando para fazer uma partida muito forte ali contra o Criciúma e arrancar ponto do adversário direto do Atlético ali na briga pelo acesso, tá? Então, pessoal, é isso. Eu acho que fica bem explicado. Eu acho que essa foi uma rodada muito interessante para o Atlético, né? Muitos empates, manteve a pontuação ali bem interessante, tanto para o Atlético entrar de vez no G4, como também para não abrir muitos pontos ali. Então, eu acho que até aquele número de 63, ele pode até ser no momento talvez um 62, que garanta o acesso, né? Que a gente vinha falando. Talvez a gente não precise trabalhar apenas só com um cenário de 3 vitórias nessa rodada final, mas vai depender das rodadas demais dos outros adversários. Então, vamos ter que estar aí, vamos ter que estar com o secador ligado, torcendo contra o pessoal, né? Porque caso o Atlético não faça a sua parte ali, existe uma esperança ali de que os outros resultados na tabela ajudem nessa sequência. Beleza, galera? Não esquece de deixar o like do vídeo aí, deixa teu comentário do que você gostou. A gente mudei um pouco a estrutura do vídeo hoje para talvez manter um pouco mais de sequência de ordem cronológica, tá? Diz aí o que você comentou e se tem alguma recomendação para os próximos vídeos. Valeu, abraço, até a próxima.